Olá, boa noite a todos. Vamos começar a estudar na aula de hoje a lista de herdeiro. Existe uma lista de todos os herdeiros do Brasil. Essa lista de herdeiros, ela tem um nome técnico, ela tem um nome jurídico, chamado de ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária. O que é a ordem de vocação hereditária? É a lista de todos os herdeiros do Brasil. Então, eu vou explicar para vocês essa ordem de vocação hereditária, ou seja, essa ordem preferencial, já vou explicar o que é preferencial, um prefere o outro, exclui o outro, e eu vou colocar, então, nessa lista, todos os herdeiros que existem no Brasil, se a pessoa, claro, morreu sem testamento. Se ele deixou testamento, ela vai escrever no testamento quem que ele quer deixar o patrimônio. Mas se uma pessoa morre sem deixar testamento, né? Quem que vai herdar no Brasil? Está no Código Civil, está na ordem de vocação hereditária, está nessa lista de herdeiro, que recebe um nome bonito, um nome técnico, um nome jurídico. Essa lista de herdeiros se chama ordem de vocação hereditária. Vamos a ela, então, vamos estudar. Eu já coloquei um quadrinho aqui para facilitar a explicação, já de forma mastigada, não está assim no código. Claro que eu já coloquei assim de forma fácil de vocês entenderem, com toda tranquilidade, com toda facilidade, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a tela, não estão? Então, está aí a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária, então, ela tem a ordem de vocação hereditária, ela é dividida em 4 classes de herdeiros. Percebam aqui que essa lista de herdeiro, essa ordem de vocação hereditária, é dividida em quatro classes de herdeiros. E a expressão aqui é técnica, é jurídica. 4 classes de herdeiros. Então, são 4 classes de herdeiros. 4 classes de herdeiros. Então, a expressão que nós devemos usar é essa mesmo. Classes de herdeiros. São 4 classes de herdeiros, tá? O que você percebe também? Essa ordem é uma ordem preferencial. O que significa que é uma ordem preferencial? Quem está acima exclui quem está embaixo. Tá? Então, os herdeiros que estão acima na lista, na primeira classe, exclui da segunda exclui da terceira, e da terceira exclui da quarta. Tá? E dentro da quarta também haverá exclusão, vou explicar daqui a pouco. Então, por isso que a doutrina, quando dá o conceito de ordem de vocação hereditária, diz assim, é uma ordem preferencial. Preferencial porque a quem está na primeira classe prefere em relação àqueles que estão abaixo, na segunda, terceira e quarta classe, e assim por diante. Tá? Então, por isso que é uma ordem preferencial. Muito bem. Aqui, então, na primeira classe, nós temos os descendentes e mais. Ou o cônjuge, se está casado, ou o companheiro de união estável, se for união estável. Por que eu coloquei aqui entre parênteses o companheiro ou a companheira? Porque o código só escreve cônjuge. O código só escreve descendentes é cônjuge. Mas eu não escrevi aqui descendentes e cônjuge apenas. Eu escrevi descendentes, cônjuge ou companheiro. Cônjuge, a palavra cônjuge tem a ver com a pessoa casada. Companheiro de união estável tem a ver com união estável. Então, na verdade, quem incluiu aqui o companheiro na primeira classe, na segunda classe e na terceira classe foi o Supremo Tribunal Federal. Então, essa listinha aqui, quando você for ler lá no código, você não vai encontrar companheiro, mas você deve ler, na hora que você lê cônjuge, leia-se na primeira classe, na segunda classe e na terceira classe, leia-se, em vez de apenas cônjuge, né, casamento, ou companheiro de união estável, tá? Conforme entendimento pacífico
do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal que incluiu o companheiro nessa ordem de vocação hereditária aqui, que nós estamos estudando agora, ao lado do cônjuge. Então, além dos descendentes, tem aqui na primeira classe o cônjuge ou companheiro de união estável, certo? Muito bem. Então, olha aqui o raciocínio, acompanhem comigo. Se o morto deixar apenas um descendente que seja, toda a herança vai ficar na primeira classe. Basta que o morto tenha deixado um descendente. Toda a herança fica na primeira classe. Então, os demais herdeiros das outras classes nada vão herdar. Quanto que os ascendentes vão herdar? Nada. Quanto que os irmãos vão herdar? Nada. Sobrinhos? Nada. Tios? Nada. Colateral de quarto grau? Nada também. Portanto, basta que tenha um descendente, filho, neto, bisneto, tataraneto, toda a herança será dividida na primeira classe de herdeiros. Na primeira classe de herdeiros. Tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Tem que ficar muito bem claro. Tá bom? Ah, professor, às vezes me perguntam assim. Professor, mas e se o morto não deixou descendentes, mas deixou cônjuge? Aí fica na primeira classe também? Aí não. Se o morto deixou pelo menos um descendente, fica na primeira classe. Mas se o morto não deixou nenhum descendente, a herança vai ser dividida na segunda classe. Então, se o morto não deixou nenhum descendente, aí então a herança vai para a segunda classe. Professor, você vai me perguntar, mesmo que o morto tenha deixado o cônjuge, mas o cônjuge está na primeira classe. Então, mas não tem problema, porque ele está na segunda classe também, tanto o cônjuge quanto o companheiro. Estão na primeira e estão na segunda também. Então, o raciocínio é o seguinte, olha lá, vou repetir de novo. Se o morto deixar um descendente, fica 100% da herança na primeira classe. Se o morto não deixar nenhum descendente, vai para a segunda classe, que tem os ascendentes e mais o cônjuge, mesmo que ele tenha deixado o cônjuge, claro, tá? Mas aí não vai ficar na primeira classe, vai para a segunda classe, que o cônjuge está aqui também. Então, quando que a herança, em outras palavras, vai para a segunda classe? A herança vai para a segunda classe quando o morto não deixou nenhum descendente. E deixou pelo menos um ascendente. Se o morto deixou pelo menos um ascendente, então aí sim, a herança vai para a segunda classe, que tem os ascendentes. Quem que são ascendentes mesmo? Pais, avós, bisavós, tataravós, e mais o cônjuge ou companheiro. Então, esse é o raciocínio. Não deixou nenhum descendente? A herança vai para a segunda classe, que tem os ascendentes, e mais o cônjuge, se for casado, né? Se o cônjuge sobrevivente era casado com o falecido, ou se mantinha união estável, vai para o companheiro ou companheira sobrevivente de união estável. Então, aí, nesse caso, a herança vai ser dividida entre os ascendentes e mais o cônjuge, ou então entre os ascendentes, né? Os ascendentes mais o cônjuge, se o morto era casado com alguém, ou entre os ascendentes e mais o companheiro, se o morto mantinha união estável com alguém. E se o falecido, além de não deixar nenhum descendente, também não deixou nenhum ascendente, nenhum descendente e nenhum ascendente? Se o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente, então a herança vai agora para a terceira classe de herdeiros. Quem que está na terceira classe de herdeiros? Está só o cônjuge. Então, o cônjuge, nesse caso, recebe 100% da herança, se o morto era casado. Se o morto mantinha um ninho estável com alguém, quanto que o companheiro ou a companheira sobrevivente recebe de herança? 100% da herança. Então, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente vão receber toda a herança, desde que
o morto não tenha deixado nenhum descendente e nenhum ascendente. Então, qual que é a regrinha agora aqui? A regrinha é a seguinte: se o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente, a herança vai para a terceira classe e fica, portanto, 100% para o cônjuge, ou, se era união estável, 100% para o companheiro ou companheira de união estável. Tá? Então, repito, se o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente, a herança vai toda para a terceira classe e, consequentemente, 100% da herança fica para o cônjuge sobrevivente, ou, se em vez de casado se mantinha união estável, 100% da herança fica para o companheiro, para a companheira sobrevivente. Tá? Professor, se você me perguntar como a Zoelita me perguntou, e se onde que está essa ordem? Essa ordem de vocação hereditária não está mastigadinha assim no código, não. Mas está no 1829. O arcabouço jurídico dessa lista de herdeiros está lá no artigo 1829. Não mastigadinho desse jeito, já estou dando com a jurisprudência, já detalhado, com fácil de entender, fácil de explicar e fácil de entender, tá? Já estou deixando fácil para vocês entenderem, tá? Mas está lá no 1829, tá? Aqui o Davi está perguntando, professor, então existe preferência entre os descendentes, ou entre os ascendentes na ordem de vocação hereditária? Sim, isso a gente vai estudar em outra aula, a gente está aqui no começo do semestre, a gente está dando uma visão geral. Dentre os descendentes, haverá, sim, preferência daqueles descendentes mais próximos, excluindo os mais remotos. E dentre os ascendentes, a mesma coisa. Os mais próximos recebem e os mais remotos recebem também. Mas a gente vai ver em outra aula, fiquem tranquilos, tem bastante coisa para a gente explicar. Nós vamos chegar aí lá daqui um mês, mais ou menos, nessa aula que eu vou explicar. Só estou respondendo para não ficar sem resposta, tá? Para não ficar com dúvida, mas sim, os mais próximos excluem os mais remotos, também dentre os descendentes e também dentre os ascendentes, tá? O Pedro está perguntando, caso o ascendente seja só de um dos cônjuges, a repartição fica na primeira classe ainda? Não, você está falando sempre aqui, Pedro, você está falando dos ascendentes do morto. Então, os ascendentes ou descendentes do cônjuge sobrevivente não interessa. Não interessa para a divisão da herança. Quem está vivo não deixa herança, não é? O cônjuge ou a companheira sobrevivente, não interessa os descendentes ou ascendentes dele. A gente sempre está falando do descendente na primeira classe, do ascendente na segunda classe, do falecido. Quem morre é que deixa herança, tá bom? Sempre é descendente ou ascendente do morto, tá? A Tainara está perguntando agora, professor, tem uma pergunta. Se o morto deixar a herança para os filhos, sendo que todos os bens adquiridos foram antes da união estável, mesmo assim, tem que dividir a herança com a pessoa na união estável? Depende, viu? Depende do regime de bens. Vai depender. Às vezes, sim, às vezes não, viu, Tainara? Então, nós também vamos chegar a isso na aula daqui mais ou menos um mês e meio. Vai ter uma aula que eu vou explicar 6 situações, né? 6 hipóteses. 3 hipóteses que o cônjuge herda sempre e 3 hipóteses que o cônjuge não herda nada. Mesmo que tenha o morto deixado descendentes, tem 3 situações que o cônjuge não vai herdar nada e 3 situações que o cônjuge vai herdar junto com os descendentes. Então, se você me perguntar, Cristiano, tem situações que o morto deixa filho, deixa esposa, e a esposa não herda nada? Tem. Tem 3 situações de 6 que o morto vai deixar filhos, vai deixar a esposa ou o marido, né? E o cônjuge não vai herdar nada. Então, essa ideia da população, das pessoas que não fizeram faculdade de direito, que sempre que a pessoa morre e deixa a esposa e deixa o filho, fica herança para a esposa, está errada. Tirem isso da cabeça, porque isso é uma mentira, não é uma regra jurídica, esse raciocínio está errado. Quando que o cônjuge herda? Quando que o cônjuge não herda? Eu vou explicar para vocês com calma
hipótese por hipótese ao longo das nossas aulas. Fiquem tranquilos, eu vou explicar todas as hipóteses. Não é que eu vou dar exemplo apenas. Eu vou explicar todas as hipóteses, uma a uma, para vocês terem toda a matéria com vocês. Fiquem tranquilos. Mas já tire isso da cabeça, já que a Tainara perguntou, já tire isso da cabeça. Todo mundo da população que não faz direito, não faz faculdade de direito, pensa assim: morreu, deixou filho, deixou esposa, metade para a esposa, metade para o filho. Está errado, nunca fale essa besteira. Não existe essa regra. Não existe essa regra. Por favor, esqueçam isso, nunca mais falem essa bobagem, porque as pessoas falam por aí, só falam muita bobagem. É claro que quando vai consultar um bom advogado, o advogado vai falar: olha, não é assim que divide a herança, tá bom? Mas nós vamos estudar isso com calma, podem ficar tranquilos, tá? São 6 situações, então vai depender do regime de bens, tá? Por exemplo, na comunhão universal, o cônjuge não herda nada, tá? Mas na comunhão parcial, em relação aos bens só do falecido, o cônjuge vai herdar. Os bens adquiridos durante o casamento não vai herdar na comunhão parcial. Então são várias regrinhas que não dá para responder rápido aqui. É uma aula que vai demorar, para eu explicar essas 6 situações, vai demorar uma aula inteira, uma hora e 10 para eu explicar todas essas 6 situações. Tá bom? A gente vai chegar lá, fiquem tranquilos. A Tainara está perguntando, não sei se foi muito claro na pergunta, por exemplo, uma pessoa que mantém a união estável, mas todos os seus bens foram adquiridos antes da união estável, necessariamente tem que dividir com a pessoa da união estável? Então, Tainara, o que eu falei do casamento vale igual para a união estável, né? Na verdade, e você me perguntou de união estável, eu acabei usando a palavra casamento, tá? Mas o raciocínio é igual, né? O raciocínio é igual. Às vezes o cônjuge vai herdar e às vezes o cônjuge não vai herdar. A resposta continua igual. Eu entendi sua pergunta, tá? Mesmo os bens adquiridos antes, às vezes o cônjuge herda, às vezes o cônjuge não herda. Depende do regime de bens. A minha resposta continua igual, viu, Tainara? Eu entendi sua pergunta. É que na hora de eu responder, realmente, em vez de usar a palavra cônjuge, eu usei a palavra união estável, né? Então, realmente, parecia que eu não estava respondendo a sua pergunta. Então, você tem razão de me cobrar, né? Você está certa de me cobrar, porque você me perguntou de união estável, eu falei de casamento, né? Mas ficou faltando realmente eu completar a resposta, para deixar claro para você, que você não teve essa matéria ainda, a gente vai ter daqui um mês, mês e meio, de que a divisão da herança ela é exatamente igual, tanto para o casamento quanto para o união estável. E aí vai depender dos bens, se foram adquiridos antes ou se foram adquiridos durante o casamento. Também isso vai influenciar. Mas não existe uma regra geral. Olha, todos os bens adquiridos antes vai ser assim. Não existe essa regra. Vai depender dos bens adquiridos antes e dos bens adquiridos durante o casamento e também do regime de bens. Entendeu? Então, dependendo do regime de bens, aí a gente vai falar bens adquiridos antes, bens adquiridos durante o casamento, vai ser assim ou vai ser assado. Mas nós vamos estudar hipótese por hipótese, podem ficar tranquilos, tá? Eu só dei um exemplo rápido, mas nós não vamos dar exemplo, eu vou dar todas as situações, uma por uma, para vocês entenderem, tá bom? Fiquem tranquilos. A pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, tá? Eu acho que por enquanto não, mas sem problema, podem ir fazendo a pergunta, qualquer dúvida, tá? Muito bem. Então, continuando aqui na nossa lista, que não terminamos ainda, na nossa ordem de vocação hereditária. Então, se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, a herança vai ficar 100% para o cônjuge, se era casado, ou 100% para o companheiro, se era união estável, tá? O raciocínio, então, que o Supremo Tribunal Federal determinou é de que o cônjuge tem exatamente o mesmo tratamento do companheiro de união estável, tá? Exatamente o mesmo tratamento. Muito bem. Olha aqui, então, agora, continuando o raciocínio aqui, a nossa explicação. Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado e não mantinha união estável, então não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge,
e não mantinha a união estável, não deixou companheiro de união estável, aí a herança vai para a quarta classe de herdeiros. Só que aqui na quarta classe de herdeiros também existe uma subdivisão. Também existe uma subdivisão. Apesar de todos aqui serem colaterais, primeiro estão os irmãos do morto. Então, olha só. Se eu não tenho descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, para quem vai minha herança? Para os meus irmãos. Irmãos. Quanto que vai para os meus sobrinhos, então? 0, nada. Para os tios, nada. Para os colaterais de quarto grau, nada também. Então, aí a herança vai para os irmãos. Lembrando que os irmãos são parentes colaterais de segundo grau. Nós estudamos isso lá em Direito de Família, lá na primeira aula de Direito de Família. Se o morto também não deixou nenhum irmão, aí a herança vai toda para os sobrinhos. Para os sobrinhos. Só que você vai me perguntar o seguinte, professor, espera só um pouquinho. Na falta de descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, irmãos, a herança vai toda para os sobrinhos. Até aí você entendeu. Só que você vai me perguntar o seguinte, mas os tios também não são colaterais de terceiro grau? Os sobrinhos são colaterais de terceiro grau e os tios também. Não vai dividir entre os sobrinhos e os tios? Resposta, não. É verdade que os sobrinhos são colaterais de terceiro grau. E é verdade que os tios são colaterais de terceiro grau também. É verdade. Entretanto, foi uma opção do legislador. O Código Civil acabou optando pelos sobrinhos e deixando nada de herança para os tios. Então, se eu morrer, deixar um sobrinho e 10 tios, quanto que esses 10 tios vão receber de herança? 0, nada. Devo entender isso? Fica bem claro isso. Então, fica tudo para os sobrinhos. Só a herança vai chegar nos sobrinhos se o morto não deixou nenhum. Só vai chegar nos tios se o morto não deixou nenhum sobrinho também. Tá? A Rose está perguntando aqui, professor, é válido o testamento dado para uma mulher que não tinha direito pelo regime do casamento? Sim, é possível deixar, sim, um testamento, mais patrimônio para o cônjuge, mais patrimônio para filho. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E, Rose, isso daí já está dentro da aula de hoje. Nós vamos chegar a isso daqui a pouco. Mas é possível, sim, só para te responder já. Tá bom? Continuando aqui, então. Se o morto não deixou nenhum irmão e nenhum sobrinho, agora sim a herança vai para os tios. Então, quando que a herança vai para os tios? Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não deixou cônjuge, não deixou companheiro, não deixou irmãos e não deixou sobrinhos. Tá? Aí sim vai para os tios. Finalmente, se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, não mantinha união estável, não deixou companheiro, não deixou irmãos, não deixou sobrinhos e não deixou tios, para quem que vai a herança? Para os parentes colaterais de quarto grau. Quem que são os parentes colaterais de quarto grau mesmo? Os primos irmãos, sobrinhos netos e tios avós. Os primos irmãos, sobrinhos netos e tios avós. Então tá aí a nossa ordem de vocação hereditária, já bem explicadinha, bem detalhadinha, bem fácil de entender, tá? Tá aí a nossa ordem de vocação hereditária. Agora vocês percebem por que a doutrina, quando dá o conceito, como eu falei para vocês, fala que é uma ordem preferencial, né? Porque se tiver descendente, exclui o resto, né? Exclui o resto, tá? Se não tiver descendente, aí vai para os ascendentes e para o cônjuge. Mas a partir do momento que tem ascendentes, exclui todos os colaterais. E assim por diante, conforme eu acabei de explicar. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então tá aí a nossa ordem de vocação hereditária. Se a pessoa morre sem deixar testamento,
sem deixar testamento. Então, a herança vai ser dividida conforme essa ordem de vocação hereditária. Ah, professor, mas quanto cada um vai receber? Aí nós vamos ter outra aula para explicar isso com calma. Nós temos, daqui mais ou menos um mês, nós vamos ter mais ou menos 2 aulas, de 2 a 3 aulas, para explicar essa lista em detalhes, tá? Então, para explicar classe de herdeiro por classe de herdeiro. Vai ter uma aula para explicar a primeira classe, outra aula para explicar a segunda, terceira classe e possivelmente uma terceira aula, ou metade de uma terceira aula para explicar a quarta classe. Então, a gente vai demorar umas 2 aulas e meia para explicar em detalhes todas as hipóteses possíveis, conforme essas perguntas que vocês acabaram de fazer, né? Eu vou explicar uma por uma, né? Todas as hipóteses possíveis de divisão da herança. Nós vamos ver isso, podem ficar tranquilos. Tá bom? Agora, e se eu quiser mudar essa ordem? Eu posso fazer um testamento. Eu posso fazer um testamento, avançando na matéria, então. Terminamos a ordem de vocação hereditária. Próximo tema, mudança da ordem de vocação hereditária. Eu quero deixar uma parte do patrimônio meu para quem eu quiser. Para quem eu quiser. Posso fazer isso? Posso. Como? Testamento. Testamento. Mas aí você vai me perguntar, professor, mas eu posso fazer um testamento deixando todo o meu patrimônio para quem eu quiser? Não. Ou depende. Depende. Depende do quê? Então, é isso que a gente vai ver agora. Se o morto deixou pelo menos um herdeiro necessário, e quem que são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro de união estável. Então, tá aí. Quem que são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro de união estável. Se cair num teste, se cair num trabalho, num teste, numa prova, é o seguinte teste. Quem são os herdeiros necessários? Resposta. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Tá? Então, os herdeiros necessários, se a pessoa tem pelo menos um, basta um herdeiro necessário, como é que vai ser a divisão da herança? 50% da herança, patrimônio da pessoa, da herança da pessoa, 50% do meu patrimônio tem que ficar para os herdeiros necessários. Tá? E os outros 50% eu posso deixar em testamento para quem eu quiser. Então, olha só que interessante. Eu divido o meu patrimônio em 2 metades, 50% igualzinho. Metade tem que ficar para os meus herdeiros necessários. E metade tem que ficar, eu posso deixar para os herdeiros que eu quiser, para eu escolher a pessoa. Eu deixo para quem eu quiser. Esse 50%, tem que saber isso, adora cair no exame de ordem, isso que eu vou falar agora. Os 50% que vai ficar para os herdeiros necessários tem um nome. Esse nome se chama legítima. Então, se cair num teste, como já caiu em concurso de promotor para juiz, para OAB, já caiu também, se cair a seguinte pergunta, num teste. A legítima é qual parte da herança? 2 pontos. Qual que é a resposta certa? A legítima é a metade da herança que fica para os herdeiros necessários. Vai responder isso, essa é a resposta certa do teste. Isso adora cair em concurso de exame de ordem, já caiu várias vezes. O que é a legítima da herança? O que é a legítima da herança? A palavrinha legítima é a metade da herança que fica para os herdeiros necessários, obrigatoriamente. É a metade da herança que fica para os herdeiros necessários, obrigatoriamente. Tá? Bom, 50% tem que ficar para os herdeiros necessários. E os outros 50% que eu posso deixar em testamento, os outros 50% que eu posso deixar em testamento, para quem eu quiser, tem um nome também.
Como que se chama os outros 50%? Se chama parte disponível. Parte disponível. O que é a parte disponível, então, da herança? Os outros 50% que eu deixo em testamento para quem eu quiser. Se eu fizer testamento, né? Claro. Né? Se eu não fizer testamento, fica tudo para os herdeiros da lista de herdeiros, claro. Mas se eu quiser fazer testamento, eu posso deixar... Qual que é o máximo que eu posso deixar em testamento para quem eu quiser? 50%. 50% fica em testamento para quem eu quiser, no máximo, dali ou menos, claro, né? E 50%, que é a legítima, fica obrigatoriamente para os meus herdeiros necessários. Tá? Então, 50% da herança se chama legítima, 50% se chama parte disponível. Se a pessoa deixou pelo menos um herdeiro necessário. Mas falta fechar o raciocínio. Falta fechar o raciocínio. E se o morto não deixou herdeiro necessário? Nesse caso, herdeiro necessário. Nesse caso, a parte disponível será de 100% da herança. Olha lá. Qual é a regrinha agora, então? Se eu não tenho descendentes, se eu não tenho ascendentes, se eu não tenho cônjuge, se eu não tenho companheiro ou companheira de união estável, eu não tenho herdeiro necessário. Eu posso fazer um testamento deixando todo o meu patrimônio para quem eu quiser. Todo o meu patrimônio para quem eu quiser. Quanto que é a minha parte disponível nesse caso? Aí é 100%. Aí é 100%. Entenderam? Então, se tem herdeiro necessário, eu posso deixar até 50% em testamento para quem eu quiser. Se eu não tiver nenhum herdeiro necessário, eu posso deixar 100% do meu patrimônio em testamento para quem eu quiser. Tá bom? Uma pergunta aqui da Caiane. Os 50% deixados para os herdeiros necessários seguem a ordem de vocação hereditária? Sim, Caiane. Os 50% deixados para os herdeiros necessários seguem a ordem de vocação hereditária que eu acabei de dar para vocês. Então, são as duas coisas em conjunto. 50% fica por herdeiros necessários, mas obedecendo a ordem de vocação hereditária do artigo 1829, que eu já dei com calma, mastigadinha, naquele quadro que a gente acabou de estudar. Então, sim, tem que obedecer, sim, a ordem de vocação hereditária. Tá? Outra pergunta que me fazem sempre é o seguinte: professor, eu tenho filhos. Se eu tenho filhos, eu tenho herdeiros necessários. Vamos supor que eu tenha 5 filhos. Vamos supor que eu tenha 5 filhos. Então, eu tenho herdeiros necessários. 50% vai ficar para eles. Então, 10% para cada um, não é isso? 50% dividido por 5, 10% para cada filho. E aí vem a pergunta, muito comum me fazerem. Professor, os outros 50% que eu posso deixar para quem eu quiser, eu posso deixar para um dos meus filhos? Então, olha só, esse filho aqui, meu filho preferido, por exemplo, além daqueles 10%, ele vai receber mais os 50% da parte disponível. Então, um vai receber 10, outro 10, outro 10, outro 10, e esse 60. 10 porque ele tem direito, e 50% da parte disponível. Eu posso deixar, em outras palavras, qual que é a pergunta aqui? A pergunta é a seguinte: eu posso deixar toda a minha parte disponível para um dos meus filhos, para proteger esse filho? E a resposta é sim, pode. Se você pode deixar para quem você quiser, se você pode deixar para uma instituição de caridade, se você pode deixar para uma creche, para um asilo, né? E assim por diante, para um hospital e assim por diante, você pode, se quiser, deixar para um dos filhos. Pode sim, tá bom? Uma pergunta aqui, que já liberei a entrada aqui, valeu, obrigado pelo aviso. Então, é perfeitamente possível que você faça um testamento deixando toda a sua parte disponível para um dos seus filhos, para sua esposa, né? Para sua esposa. Isso pode mudar totalmente a divisão da herança. Totalmente a divisão da herança. Né? Participei de um inventário em que, só para dar um exemplo, para fechar esse raciocínio aqui, a gente já está terminando toda essa parte, tá?
eu participei do inventário que a pessoa teve um casamento, teve 2 filhos. Teve 2 filhos. Depois teve um segundo casamento, esse segundo casamento ele teve 1 filho. Tá? Essa segunda mulher convenceu esse homem a deixar toda a parte disponível para esse terceiro filho. Então, olha lá, se são 3 filhos, 50% da legítima divide em 3, dá 16% para cada um, tá? 16, 16 e 16. Esse terceiro, além de receber esses 16,6%, vai receber mais 50%. Então, esse terceiro filho ficou com 50 mais 16, 66% da herança. E os outros 2 ficaram, cada um, com 16%. Então, ficou 16%, 16% e 66%. Só que o que chamou a atenção é que a herança tinha um valor total de 50 milhões de reais. Então, olha só como o testamento muda muito o valor que cada herdeiro vai receber. Um vai receber 2/3 de 50 milhões e o outro vai receber 1/3 de 50 milhões. A diferença é grande, né? A diferença é grande. Então, o testamento pode dar uma grande diferença. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Muito bem. Próximo tema que nós temos que abordar aqui, cláusulas. Cláusulas que podem ser gravadas no testamento. Quais as cláusulas que podem ser gravadas? 3 cláusulas com uma palavra grande. Cláusula de inalienabilidade. Não pode alienar, não pode vender. Cláusula de impenhorabilidade, ou seja, bem não pode ser penhorado. E cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não vai dividir com o cônjuge ou com o companheiro. Então, daquele herdeiro. Então, você pode fazer um testamento, incluindo no testamento o seguinte: deixo minha casa para o meu filho, com cláusula de inalienabilidade. Ou seja, meu filho vai receber a casa, mas não vai poder vender. Ou deixo minha casa para o meu filho com cláusula de impenhorabilidade. Não vai poder ser penhorada essa casa. Deixo essa casa para o meu filho com cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, independentemente do regime de bens, independentemente do regime de bens do casamento ou da união estável do meu filho, não vai dividir com a esposa dele ou com a companheira dele. Então, a incomunicabilidade é a cláusula que evita, que proíbe a divisão da herança com o cônjuge ou com a companheira, ou com o companheiro daquele herdeiro. Então, se eu faço um testamento, eu posso escrever lá, deixo a casa para fulano de tal, para fulana de tal, meu filho, minha filha, meu sobrinho, para quem eu quiser, e posso incluir essas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Tá? Só que essas cláusulas só podem ser incluídas na parte disponível. Em regra, só podem essas cláusulas estarem na parte disponível, ou seja, 50% do meu patrimônio. Eu não posso, em regra, incluir essas cláusulas em todo o meu patrimônio. Não posso incluir essas cláusulas em todo o meu patrimônio. Essas cláusulas serão incluídas apenas na parte disponível. Excepcionalmente, exceção, portanto, exceção a essa regra. Exceção a essa regra. A exceção a essa regra é que vai poder incluir só essas 3 cláusulas, só vai poder incluir essas 3 cláusulas na legítima, apenas se houver um motivo. Apenas se houver um motivo. Então, só vai poder se houver um motivo na legítima. A legítima só vai poder ter essas 3 cláusulas se houver um motivo.
se houver um motivo. Dá uma lida em casa sobre isso. A Débora está perguntando, professor, me dá um exemplo de um motivo. Um exemplo, Débora, de um motivo é o filho é pródigo. Tá? O que é a prodigalidade mesmo? Ele tem uma compulsividade para gastar dinheiro. É uma pessoa que tudo que cai na mão dele, ele gasta imediatamente esse dinheiro. A prodigalidade, né, tá lá é uma causa de incapacidade relativa. Né? Tá lá no artigo 4º do Código Civil. Ser pródigo acarreta incapacidade relativa. E, consequentemente, aí sim, é um fundamento para você, por exemplo, estabelecer uma cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade de todo o patrimônio que você vai deixar, por exemplo, com um filho seu que é pródigo. Tá? Um exemplo é a prodigalidade. Tá? Então, em casos graves, situações sérias, né? Não é porque simplesmente deu vontade, né? Tem que ter algum fundamento razoável que convença o juiz, senão o juiz anula essa restrição, tá? Dá uma lida em casa, por favor, sobre isso. Artigos 1846 a 1848 do Código Civil. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, mudamos de tema, vamos para a nomenclatura. Nomenclatura são nome usado. Nomenclatura. Nomenclatura. Nomenclatura de quem? Nomenclatura. Tem uma pergunta aqui, pergunta do Kevin. Cadê? Passou aqui sem querer. Kevin, desculpa. Quando poderá ser firmada herança vacante ou jacente? Entendi. Primeiro, herança vacante ou jacente, a gente vai estudar no momento oportuno, a gente vai estudar daqui algumas aulas também. Daqui poucas aulas a gente já vai chegar em herança jacente ou vacante. Tá? Para quem ainda não deu uma olhada nisso, não tiver essa aula comigo ainda, claro, né? A herança jacente ou vacante, ela vai ficar para o poder público. Tá? Ela vai ser firmada quando a pessoa morreu, respondendo objetivamente a pergunta do Kevin. Quando a pessoa morreu, sem deixar testamento, sem deixar codicilo e sem deixar qualquer herdeiro. Então, se ele morreu sem deixar nenhum testamento, codicilo e também sem deixar nenhum herdeiro daquela lista de herdeiros que nós estudamos hoje, aí sim a herança é considerada jacente, depois é declarada vacante pelo juiz e é incorporada ao patrimônio da prefeitura municipal. Mas tem, claro, outras, eu só estou respondendo a pergunta do Kevin, tem outras regrinhas que a gente tem que estudar sobre herança jacente e vacante, vai ter uma aula só sobre isso, herança jacente e herança vacante, daqui a algumas poucas aulas, tá? Mais alguma pergunta por enquanto? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos para a nomenclatura. O que é nomenclatura? São as expressões usadas pelo Código para se referir ao morto e para se referir aos sucessores. Então vamos lá. Para o morto. Começamos com o morto. Como que o Código Civil chama o morto? O Código Civil chama o morto. Nomenclatura, portanto, do morto. Nomenclatura do morto. Na sucessão legítima, vocês já sabem o que é sucessão legítima. Quem perdeu a última aula, dá uma assistida lá, lembra da última aula para aprender, para lembrar. Sucessão legítima, o morto é chamado de autor da herança. E na sucessão testamentária, o morto é chamado de testador. Então, essa é a nomenclatura do morto, bem fácil, bem simples. O morto, para o Código Civil, tem que saber, porque você vai ler o Código Civil lá. O autor da herança. Quem que é o autor da herança? É o morto. Matéria de sucessão legítima, quando os artigos tratam da sucessão legítima e a lei, o Código se refere ao morto, não usa morto, usa autor da herança, né? Ou então, quando o Código está no capítulo da sucessão testamentária, utiliza a palavra testador. A palavra testador. Então, nós temos que ter aqui a mesma língua, a mesma linguagem. Por isso que eu estou dando esses conceitos iniciais aqui. Nomenclatura do morto, portanto, como que o morto é chamado pelo Código? Se for sucessão legítima. O que é sucessão legítima mesmo? Vimos na última aula. A pessoa morreu sem deixar testamento ou codicilo. A divisão da herança vai ser conforme a lei, no finalzinho da última aula. Ou sucessão
testamentária, aí ele é chamado de testador. É chamado de testador. Tem gente aqui no privado pedindo para eu colocar o link aqui do YouTube. Estou colocando aqui o link do YouTube de novo. Ou só colocar no Google meu nome, tá? Cristiano Pereira Moraes Garcia. Então, coloca lá no canal do YouTube. Tem também lá, se quiserem assistir às aulas, tá bom? Então, aí me pediram no privado, então estou colocando aqui. Então, nomenclatura do morto é isso. Tá fácil, né? São só duas palavrinhas, fácil de lembrar. Só lembrar autor da herança. Testador é fácil de lembrar, mas autor da herança tem que saber, né? Se uma pessoa, ou você vai ler lá o artigo, autor da herança. Quem que é autor da herança? É o morto, só isso, né? Vai ter que saber, né? Na hora que vai ler o artigo, tem que saber. E a nomenclatura agora dos sucessores. Nós vamos agora para a nomenclatura dos sucessores. A nomenclatura dos sucessores já não é tão simples, tá? A nomenclatura dos sucessores tem várias expressões. Tem várias expressões e tem que saber. Tem que saber por quê? Porque são expressões usadas pelo código, tá? Mas eu fiz um quadro para facilitar a vida de vocês. Eu vou compartilhar aqui o quadro e eu vou explicar, então, todas as expressões usadas pelo código para se referir aos sucessores, as pessoas que vão... Sucessores são as pessoas que vão receber, de alguma forma, patrimônio do morto, tá? Mas, dependendo da situação, tem uma nomenclatura, tem um nome específico para determinados sucessores. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela. Está aqui, ó. Sucessores. Nomenclatura dos sucessores. A palavra que engloba todo mundo que vai receber herança a palavra sucessores. Então, a palavra sucessores engloba todo mundo que vai receber, de alguma forma, patrimônio do morto. Então, a palavrinha que engloba todo mundo, qual que é? Sucessores, tá? Sucessores, muito bem. Só que, logo de cara, a gente vai dividir os sucessores da sucessão legítima e os sucessores da sucessão testamentária. Começamos aqui com a sucessão legítima. Os sucessores da sucessão legítima são chamados de herdeiros legítimos. Então, que lembra lá que a gente estudou na última aula. O que é sucessão legítima? Quando o morto não deixa nem testamento, nem codicilo. Então, a herança vai ser dividida conforme a lei. Conforme a lei. Vai ser dividida conforme a lei, conforme o Código Civil, né? Código Civil. Então, não deixou testamento, não deixou nada por escrito. Então, é a lei que divide a herança. Isso que é a sucessão legítima, tá? Quem vai receber a herança? Os herdeiros legítimos. Então, quem que são os herdeiros legítimos? Aquela ordem de invocação hereditária que eu dei hoje. Aquela lista de herdeiros, a ordem de invocação hereditária, são chamados de herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos se subdividem em duas espécies: herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos não necessários. Quem que são os herdeiros legítimos não necessários? Dei agora há pouco também. Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro de união estável. Repito, quem que são os herdeiros necessários? Eu acabei de dar hoje na aula. De hoje na aula. Os descendentes, os ascendentes, cônjuge e o companheiro de união estável. Esses são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários também são chamados de herdeiros legitimários e são também chamados de herdeiros reservatários. São expressões sinônimas. São expressões sinônimas. Tanto faz escrever herdeiros necessários ou herdeiros legitimários ou herdeiros reservatários. São expressões sinônimas. E os herdeiros não necessários? Tá fácil. Agora que eu já dei a ordem de invocação hereditária,
É só pegar aquela ordem de invocação hereditária e tirar os descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Porque descendente, ascendente, cônjuge e companheiro são herdeiros necessários. Quem que são os herdeiros não necessários? Os parentes colaterais de segundo grau, de terceiro grau e de quarto grau, tá? Então, são esses os herdeiros não necessários. Então, tá aí. Se a pessoa morre sem deixar testamento, serão aplicadas as regras da lei, sucessão legítima, tá? Como que serão esses herdeiros? Esses herdeiros estão lá na ordem de vocação hereditária. Então, todo mundo da ordem de vocação hereditária que eu dei hoje para vocês são chamados de herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos são subdivididos em herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos não necessários. Os herdeiros legítimos necessários são descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Tá? Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Tá aqui, ó. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. E os herdeiros não necessários são os demais daquela lista, né? São os outros da lista, aquela quarta classe de herdeiros. Quem são? Parentes colaterais de segundo grau, que são os irmãos, terceiro grau, sobrinhos e tios, e quarto grau, primos, tios-avós e sobrinhos netos. Tá? Então aí os herdeiros não necessários. Agora, se a pessoa deixa um testamento, ela deixou lá um testamento, então serão aplicadas as regras da sucessão testamentária, porque deixou lá um testamento, ou então até um codicilo, né? A gente vai estudar testamento e codicilo lá no segundo bimestre, né? Testamento e codicilo a gente vai estudar lá no segundo bimestre desse nosso semestre de direito sucessório. Mas a nomenclatura já tem que saber, até para saber diferenciar com a nomenclatura da sucessão legítima. Então, quando eu faço um testamento e deixo um testamento, bens a título universal, o que é a título universal mesmo? Dei na última aula, hein? Começa e tem que estudar a última aula, senão não entende as aulas seguintes. Direito sucessório não é tão fácil quanto o direito de família. Tem que ir estudando lá. Dei lá na última aula, relembra lá. Quem não lembra, eu vou falar aqui rapidamente, mas tem que saber. Isso eu já dei. O que é sucessão a título universal mesmo? Quando a pessoa, o testador deixa uma porcentagem. Então, se deixa em testamento uma porcentagem para alguém, como que essa pessoa é chamada? Herdeiro testamentário. Também chamado de herdeiro instituído. São expressões sinônimas, tanto faz falar herdeiro testamentário ou herdeiro instituído. São expressões sinônimas. Agora, se eu deixo em testamento uma coisa específica, portanto, sucessão testamentária a título singular, deixo em testamento um bem específico. Nesse caso, essa pessoa que está recebendo o patrimônio é chamado de legatário. Ele é chamado de legatário. Tá aí? Então, também está aí a nomenclatura na sucessão testamentária. Se for um testamento, deixar uma porcentagem, herdeiro testamentário, também chamado de herdeiro instituído. Se eu deixar em testamento uma casa específica por uma pessoa específica, essa pessoa específica que recebeu essa casa específica vai ser chamado de legatário. Legatário. Tá? Tem uma pergunta aqui. Aqui no chat. Porcentagem. Isso. É uma porcentagem. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta até aqui? Só para terminar aqui o raciocínio, então. Eu preciso fazer uma observaçãozinha para não deixar qualquer dúvida. Aqui vocês estão vendo o quadro de novo, né? Olha aqui, só uma questãozinha aqui. Aqui entenderam alguma dúvida sobre esse quadro até aqui? Tranquilo? Então, essa é a nomenclatura, tá? Essa é a nomenclatura dos sucessores. Duas observações que eu gostaria de fazer, tá?
duas observações que eu gostaria de fazer. Primeira observação. As expressões mais usadas na prática do fórum, a gente sabe a teoria e a gente conhece a prática também. Sei lá quantos inventários eu participei na minha vida profissional, como promotor de justiça. As expressões mais usadas aqui, na prática do fórum, lá no fórum, são herdeiros legítimos, tá? Herdeiros testamentários e legatário, tá? Então, essas expressões, herdeiros legítimos, tá? Herdeiro necessário usa bastante também para se referir aos descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, tá? Mas herdeiro legítimo usa bastante para se referir à sucessão legítima, tá? Depois também herdeiro necessário para se referir ao testamento quando recebe uma porcentagem, e o legatário que recebe um bem específico. Essas são as expressões mais utilizadas na prática, tá? Além disso, outra observação aqui que é bom falar. Não sei se vocês perceberam, em todo momento eu escrevi assim. Olha aqui, ó, quer ver? Vou até destacar. Herdeiro legítimo, herdeiro necessário, herdeiro legitimário, herdeiro reservatário, herdeiro não necessário, herdeiro testamentário e herdeiro instituído. O único que eu não escrevi a palavrinha herdeiro está aqui, ó. O único que eu não escrevi a palavrinha herdeiro está aqui, ó. O legatário. Então, eu pergunto para vocês, para terminarmos aí a explicação da aula de hoje, a nossa aula de hoje. O legatário, ele é um herdeiro? E a resposta é não. O legatário é um sucessor, como todo mundo é sucessor. Todos são sucessores, todos estão dentro do quadrinho dos sucessores, aqui, ó. Todos são sucessores. Mas, professor, mas por que você não colocou a expressão herdeiro antes do legatário? Porque toda vez que a gente usa a palavra herdeiro, tem a ver com porcentagem. Tem a ver com porcentagem. Todas as vezes que nós usamos a palavra herdeiro, é porque esse herdeiro recebeu uma porcentagem do patrimônio do morto. Todos que são chamados de herdeiros, portanto, todos que são chamados de herdeiros, é porque recebem uma porcentagem do patrimônio do morto. Aqui, ó, todo mundo aqui é herdeiro, tá? E aqui na sucessão a título universal também são herdeiros. O único que não é herdeiro, portanto, qual que é o único que não é herdeiro? Vai acontecer na sucessão testamentária, eu deixo um testamento de um bem específico, então ele é chamado de legatário, tá? Porque aí é bem específico, não é uma porcentagem. Então ele é chamado simplesmente de legatário, tá? Ele não é herdeiro, ele é um sucessor, mas ele não é herdeiro, porque ele não recebe uma porcentagem. Então ele é simplesmente chamado de legatário, tá? Então tá aí a nossa matéria, a nossa aula de hoje.